Ó, preparado aqui, pessoal? Todo mundo aí preparado? Vamos começar, tá bem? Então, dentro do módulo de pneumologia, vou passar aqui para vocês, vamos falar sobre a ventilação não invasiva, tá bem? Ventilação mecânica não invasiva, que isso aqui também é um tema importantíssimo aí para a gente. Tá ok, pessoal? Vamos lá? Então, na nossa introdução aí, a gente vai sempre falar que, né, que a ventilação mecânica não invasiva, ela reduz o trabalho respiratório, né? Então, assim, o que ela, são as funções dela, vamos dizer assim, né? Ela corrige a ventilação alveolar, a hipoxemia, e ela, diferentemente da ventilação mecânica invasiva, ela não protege a via aérea, tá? Então, essa é uma grande diferença aí que a gente tem. E como que a gente faz aí na redução do trabalho respiratório, pessoal? Então, ela reduz o trabalho em até 50%, tá? do trabalho respiratório e também reduz o desconforto do paciente. Quando você faz medições do trabalho respiratório, incluindo a pressão transdiafragmática, quando eu estou colocando aqui no slide, ela diminui, essa pressão diminui quando a VNI é administrada aos pacientes, principalmente, quais pacientes? Pacientes com DPOC. Esses pacientes, pessoal, que você utiliza aí o CPAP, né? Que é aquela pressão contínua da via aérea, você está utilizando só PIP, né? Ou quando você utiliza também o suporte, o PSV, que é quando você, por exemplo, tem o BIPAP, né? Que você tem a pressão inspiratória sendo um pouco maior que a expiratória. BIPAP você tem pressões diferentes, tá? A inspiratória, no caso, seria o PSV. Então, isso reduz o trabalho respiratório e quando você combina o PSV, a pressão de suporte, com a PIP, né? Aí você tem um trabalho, reduz ainda mais o trabalho respiratório desse paciente. Tá ok? Então, essas pressões que a gente faz na via aérea que vai acabar reduzindo aí o trabalho desse paciente, tá bom? E como que a gente vai corrigir a hipoxemia desses pacientes? Aqui a gente vai mostrar também. Então, primeiramente, você acaba fornecendo oxigênio para esse paciente, e quando você fornece uma fração de oxigênio um pouco mais alta, ela é mais fidedigna que quando está na máscara, né? Você não tem aqueles possíveis escapes. Então, se você está fornecendo uma FiO2 de 60%, é porque é 60%, tá? Você também corrige aí aquela hipoventilação alveolar em portadores de DPOC, e quando você aplica uma pressão positiva nas vias aéreas, né, principalmente no final da expiração, que é aquela PIP, né, ela é associada ao quê? Uma redução do número de alvéolos colabados, né, ou hipoventilados. Isso vai fazer o quê? Vai reduzir o shunt, né, pulmonar e, por conseguinte, vai reduzir a hipoxemia do paciente, tá ok? Então, pressão positiva diminui o colabamento ou diminui também a hipoventilação, reduz shunt, aumenta ou melhora, vamos dizer assim, a hipoxemia, tá bom? E qual são aí a fundamentação, né, que a gente tem da VNI? Então, assim, as vantagens da VNI é porque que ela evita uma complicação associada a uma intubação de via aéreas, né? Tanto um trauma, ou uma PAV, vamos dizer assim, tá? Então, ela vai evitar alguma complicação. Então, essa é uma importância aí da VNI no nosso cenário da terapia intensiva. Ela reduz complicações infecciosas, né? Pneumonia, sinusite, sepse, reduz taxas de morbidade e mortalidade de pacientes bem selecionados com insuficiência respiratória aguda, tá? Se for paciente com boa indicação, sim, pode encurtar o tempo de internação ou evitar totalmente a hospitalização, dependendo do caso, e assim ela acaba reduzindo os custos. Então, essa aqui é a fundamentação para a gente poder utilizar a VNI na terapia intensiva ou no seu hospital, ok? E quais são as indicações, pessoal, do uso da VNI em condições agudas? A gente tem aqui, ó, aqui nos pacientes que têm obstrução de via aérea, o DPOC, asma, fibrose cística. Aqui vocês podem ver que tem aqui essa letra A aqui. O que significa? É que o paciente não, o DPOC, você tem múltiplos ensaios clínicos randomizados, então é recomendado. Então, quando você tem A, é que você teve
múltiplos ensaios clínicos randomizados. Quando você tem aqui essa letra B, você teve um estudo só randomizado controlado. Então, você tem uma recomendação mais fraca, tá? E quando você tem a letra C aqui, próximo aqui à doença do paciente, você tem uma série de casos ou relato de casos, tá? E aí você pode tentar utilizar a VNI nesse paciente, desde que você monitore ele de perto, você fique ali do lado e faça essa tentativa, tá ok? Então, o que a gente tem de grande evidência aqui em paciente obstruído é o paciente com DPOC, né? Facilita o desmame, tá ok? Então, o paciente com DPOC é nosso grande paciente aí. Você ainda pode utilizar também na asma, né? Como a gente vê aqui, que é a indicação B, na apneia obstrutiva, na hipoventilação por obesidade, o paciente também acaba fazendo uma retenção de CO2, tá ok? Obstrução das vias aéreas superiores e fibrose cística, você já não tem tanta evidência, tá ok? Vamos passar. E na insuficiência respiratória hipoxêmica, né? O que a gente tem aqui de A? A gente tem um edema agudo de pulmão, então tem grande evidência, e pacientes imunocomprometidos. Mas aí, pessoal, a gente vai ver quais são esses pacientes, tá? Isso aqui não é uma coisa assim tão uniforme, vamos colocar dessa forma, tá bem? Temos aqui também traumas, queimaduras, ou queimaduras, né? Na verdade, é porque ele acaba englobando os dois, mas na queimadura, já vou até adiantar, não tem grandes evidências, tá? É até o contrário, tá bem? Pacientes em pós-operatório. Então, isso aqui tem evidência B, né? Que é aquele paciente que só tem um estudo controlado, randomizado. E os outros são Cs, tá bem? A gente vai falar de alguns aqui bem rapidamente. Então, o DPOC, ele reduz as taxas de intubação, né, quando a gente utiliza a VNI, morbidade, mortalidade, reduz o tempo de internação em pacientes com exacerbações moderadas a graves, tá ok? Então, você vê que tem bastante indicação no paciente com DPOC. A VNI, ela é a primeira modalidade ventilatória, né? Quando você admite esse paciente na UTI, quando ele está com uma DPOC exacerbada e descompensada. Então, esse vai ser o primeiro modo que você vai utilizar para tentar corrigir essa hipoxemia e essa insuficiência respiratória, tá bem? Na asma, pessoal. Então, a gente viu que a asma foi conceito B, né? Então, o uso da VNI não foi associado estatisticamente com menor taxa de mortalidade, quando você compara a mortalidade da VNI com a ventilação mecânica invasiva, tá? Mas o tempo de internação ela ficou um pouco mais curto. E com base nessas incertezas de evidência, você tem a força-tarefa que acabou não fazendo uma recomendação aí para a utilização da VNI em pacientes com asma, tá bom? E outras doenças obstrutivas de via aérea, que era a fibrose cística, né? Então, quanto você pode utilizar? Lembra que a indicação dela era C, quando você tem um paciente no tratamento de episódios agudos de insuficiência respiratória em fase terminal, ela pode servir como ponte para um transplante, ok? E quando você também pode utilizar nos pacientes com síndrome da hipoventilação por obesidade, né? Aqueles pacientes que ficam hipercapnia, tá? Está se tornando mais prevalente, né? A população hoje em dia está ficando cada vez mais obesa, e a VNI pode ser utilizado com segurança e eficácia, tá? Na insuficiência respiratória hipercápnica aguda relacionada à síndrome da hipoventilação por obesidade, na UTI, tá ok? Então, ela acaba corrigindo aí essa hipercapnia nesses pacientes, né, que estão aí, são um pouco mais retentores aí, tá bom? E quando a gente passa para a insuficiência respiratória hipoxêmica, o que seria aí uma insuficiência respiratória hipoxêmica? Aqui a gente até colocou, quando você tem uma PF, né, uma relação PaO2 pela oferta de oxigênio, quando ela é inferior a 200, combinada a uma frequência respiratória um pouco aumentada, maior do que 30 incursões respiratórias por minuto, não associada ao diagnóstico de DPOC, tá? E quais são os pacientes que são melhores beneficiados quando eles estão em insuficiência respiratória hipoxêmica? São pacientes, pessoal, talvez que tenham menor, vamos dizer assim, morbidade. São pacientes, não é morbidade, são pacientes menos graves, tá?
tem menor gravidade, ou seja, são pacientes que têm SAPS-2 inferior a 35, tá? Esses pacientes, eles respondem melhor a VNI do que aqueles pacientes com a pontuação mais alta, tá bem? Vamos seguindo aqui. Então, pacientes com edema pulmonar cardiogênico, tá? Esses pacientes também respondem bem a VNI, tá? Então, assim, o edema agudo, então, é cardiogênico. Essa seria a segunda principal indicação da VNI entre as causas de insuficiência respiratória. O benefício potencial da pressão positiva nas vias aéreas é o aumento da função cardiovascular por meio do efeito da redução da pós-carga, do aumento da pressão intratorácica, tá? Então, ele vai reduzir a pós-carga e isso vai ser o grande benefício. Mas lembrem-se de uma coisa muito importante, ele também reduz a pré-carga, tá? Então, em pacientes que estão aí um pouco mais, vamos dizer assim, hipovolêmicos, isso pode ser perigoso. Por que pode ser perigoso? Se a pré-carga for reduzida mais do que a pós-carga, tá? Isso aí esse paciente pode evoluir para um colapso circulatório, tá ok? Então, vamos prestar atenção nesse caso. Só que, como a gente está ali com um paciente com edema agudo, né? Então, nesse caso, a gente vai entender que ele não está nessa fase de hipovolemia, tá bem? Mas só para a gente ficar atento aí com isso aí, com essa informação, tá bom? Passando aqui, né? Na pneumonia e na síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, a gente tem vários estudos, tá? Então, a gente teve um estudo controlado que mostrou que a VNI em pacientes com pneumonia grave adquirida na comunidade reduziu a taxa de intubação orotraqueal, o tempo de permanência na UTI, em comparação com a terapia convencional. No entanto, uma análise de subgrupo revelou que os benefícios ocorreram apenas naqueles pacientes que tinham pneumonia e que também tinham DPOC, tá? Olha aí. Então, houve um viés aí nesse estudo, tá bem? E aí, quando você tem aqui um grande banco de dados, né, que aí a gente pega, vê os estudos prospectivos, né, constatou que na SARA, né, pacientes com PF aí, na SARA grave, PF menor que 150, teve uma mortalidade de 36% nos pacientes que foram tratados com VNI, em comparação com 25% naqueles tratados com ventilação mecânica invasiva inicial. Então, mostrou que na SARA grave, pessoal, você tem aí um não benefício de você utilizar a VNI, né? Você teve uma mortalidade maior. Então, vamos prestar atenção nisso, tá? Isso aqui vai ser cobrado em prova. Isso aqui também, a gente pega muitos pacientes assim, não ficar insistindo em fazer VNI em pacientes muito hipoxêmicos, tá ok? E aqui, com base aqui, então, na força-tarefa, né, não fez recomendação sobre o uso de VNI para tratar pneumonia SARA, tá? Mas permitiu, lógico, que você até faça uma tentativa, tá? Mas se você postergar a intubação desse paciente, a possibilidade de ele vir a óbito vai ser muito maior, tá bem? Isso tem que ficar claro, tá? E nas pneumonias por doença do Covid-19, né? As taxas de falha de VNI também permaneceram altas, ficaram em torno de 50%, né? Então, portanto, não está claro o quão eficaz e segura a VNI se comparado a uma abordagem mais agressiva, ou seja, uma intubação precoce, tá? Precoce não, no momento certo, tá? Então, a Força Tarefa também não fez nenhuma recomendação para o uso de VNI durante uma pandemia viral. Por quê? Já com base nas outras pandemias, né? H1N1, SARS-CoV, tá? Então, não se tem aí uma grande evidência do uso da VNI, é o que serve para pneumonia comunitária grave. Você pode fazer uma tentativa inicial, tá? Mas não insista se o paciente não tiver tendo nenhum benefício, pessoal, nas primeiras 30 minutos, uma hora. Não melhorou frequência respiratória, não melhorou relação PaO2, FiO2, né, a relação PF ali, não está tendo melhora, o paciente não está melhorando o desconforto, não insista, tá? A VNI ela não substitui a ventilação mecânica invasiva, isso também tem que ficar muito claro, tá bom? Em pacientes imunocomprometidos, né? Foi até que eu falei que isso não é muito uniforme. Onde que ele mostrou, talvez, aí um pouco de benefício, que ele acabou colocando aí uma indicação até A para esses pacientes, né? São pacientes, então, com pneumocystis carini,
resultante de SIDA, mas esses pacientes aí que têm uma insuficiência respiratória um pouco mais leve, tá? Então, não é naqueles pacientes hipoxêmicos graves, é um paciente ali que não está com essa SARA ainda grave, tá bom? Então, a força-tarefa também recomenda o uso da VNI em pacientes imunocomprometidos com insuficiência respiratória hipoxêmica e que o SENAF pode ter vantagem de eficácia sobre a VNI nessa população de pacientes, tá? Então, lembrando aí, também a gente vai falar um pouquinho de SENAF hoje aqui na nossa aula, tá bom? O catéter nasal de alto fluxo. Então, ele ainda, talvez, ele indique mais aí você utilizar o SENAF nesses pacientes que são um pouco mais, que têm essa que são imunocomprometidos e que estão hipoxêmicos, mas que são aí os casos um pouco de insuficiência respiratória leve ou inicial, você tem uma grande indicação aí de fazer VNI, tá bem? E na insuficiência respiratória no pós-operatório, tá? Então, o CPAP ou a VNI, elas evitam complicações pós-operatórias, tá? Em comparação com o suplemento de oxigênio após um procedimento de alto risco, tá? Como, por exemplo, a gente colocou aqui, um procedimento aórtico, tóraco-abdominais ou cirurgia abdominal. Então, você pode utilizar, sim, o CPAP ou a VNI, tá? A VNI, inclusive, ela melhora a oxigenação, reduz a necessidade de reintubação, diminui a taxa de mortalidade após cirurgia de ressecção pulmonar e melhora a função pulmonar após gastroplastia. Então, você tem isso aqui bem definido também, tá? E a VNI deve ser considerada em pacientes pós-operatórios selecionados com alto risco de complicações pulmonares ou com insuficiência respiratória franca. Especialmente quem? Especialmente pacientes com DPOC ou edema agudo pulmonar, tá bom? Então, a gente tem a indicação também na insuficiência respiratória pós-operatório, tá? Tem indicação também da gente fazer aí o uso do CPAP ou da VNI, tá bem? Em trauma, pessoal. E tem também um estudo randomizado, tá? Que o parâmetro dele aí foi uma PF abaixo de 200, tá? E ela foi interrompida precocemente após a inscrição de 50 pacientes devido à redução significativa das taxas de intubação e de internação hospitalar no grupo da VNI, tá? Então, assim, pacientes que estavam utilizando VNI ou intubação, tá? Teve uma redução significativa nas taxas de intubação, 12 vezes 40%, e tempo de internação hospitalar, tá? No grupo de VNI. Então, houve aí, no trauma, uma utilização da VNI também, tá? Houve essa importância aí. Então, a Força-Tarefa também sugeriu o uso da VNI em pacientes com trauma torácico, especialmente no tórax instável, tá? Então, tem utilização no trauma também. E pacientes em fim de vida, né? Paciente que vai ser aí, talvez, ser selecionado para cuidados paliativos ou cuidados de fim de vida mesmo. Embora controversa, né? Por quê? Porque a VNI ela pode ser entendida, né, como um suporte de vida também. Ela pode ter esse entendimento, né? Então, por isso que ela é controversa, mas ela pode ser uma ferramenta útil em pacientes com insuficiência respiratória aguda que não desejam ser entubados, né? Vocês lembram que ela pode melhorar o trabalho respiratório, melhora a hipoxemia, né? Inclusive melhora também a sintomatologia do paciente. Então, a VNI ela também pode ser usada como uma técnica paliativa para reduzir a dispneia, preservar a autonomia do paciente e uma coisa importante, né, que muitas pessoas esquecem no cuidado paliativo, que é o quê? Proporcionar tempo para a finalização de assuntos para alguns pacientes terminais. Ou seja, às vezes o paciente tem uma questão familiar mesmo que precisa ser resolvida, questão familiar, emocional, que ele precisa resolver, e ele precisa talvez de 1 mais 2 dias de vida, ele precisa encontrar aquele familiar para resolver isso. Ou outro assunto pessoal também, né? E a VNI pode ser que ela seja suficiente aí para que esse paciente tenha aí mais 1 ou 2 dias de vida. E o que você tem também em relação ao paciente de fim de vida? Que você, pelo SENAF, tem um pouco mais de conforto e tolerância, né? Ele pode ser até uma escolha aí em relação à VNI em alguns pacientes com insuficiência respiratória, tá bem? Então, aí, uma leve benefício aí do SENAF em relação à VNI nesses pacientes. Passando aqui, ela facilita o desmame,
facilita extubação também. Por quê? A gente tem aí algumas meta-análises que demonstraram que a VNI usada profilaticamente após a extubação planejada diminui as taxas de reintubação. Tem alguns locais que já até fazem, né, esses protocolos de utilizar a VNI pós-extubação. Tá? Então, ela mostrou aí que tem essa indicação. Lembrando, pessoal, que uma falha na extubação, ela exige aí 48 horas, até 48 horas, né, para o paciente começar a entrar em insuficiência respiratória, ter algum esforço respiratório, tá? Então, ela é utilizada, bem utilizada, né, ela pode aí melhorar o desmame ventilatório e até a extubação. No entanto, o efeito na mortalidade na UTI, no hospital, ainda não está claro, tá bom? Apesar de ser, mostrou alguma evidência, né, que diminui aí a taxa de reintubação, mas ainda não está tão claro, tão evidente aí a sua evidência em relação à mortalidade, que é sempre, pessoal, é o que a gente acaba vendo muito na UTI, né? Isso é um indicador muito importante para tudo que a gente avalia na UTI. É sempre mortalidade, tempo de permanência, né? Assim, embora o uso da VNI para facilitar o desmame e a extubação pareça beneficiar pacientes hipercápnicos com DPOC, isso aqui é importante, ou pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, né? Ou seja, que são as duas maiores indicações que a gente tem para utilizar a VNI, inclusive pós-extubação. Então, a gente está utilizando ali a VNI na pós-extubação, paciente de DPOC, insuficiência cardíaca congestiva. A sua aplicação excessivamente zelosa pode levar à reintubação atrasada, tardia, né? E outras consequências adversas. Na verdade, esse paciente, você ficar insistindo com ele em fazer VNI, você vai aumentar a mortalidade desse paciente se ele tiver indicação de ser intubado, se ele tiver falha de extubação, tá bom? Então, para iniciar, sim, né? Você pode ter um protocolo na sua unidade de fazer após a extubação, principalmente nesses dois tipos de pacientes que vão mais se beneficiar, mas você vê que esse paciente está em insuficiência respiratória ou não está tolerando a VNI e está em insuficiência respiratória, o mais indicado é a gente reintubar esse paciente, tá bom? Outros usos, né, para a VNI, para a gente estar aí já praticamente encerrando, tá? Você tem aí pequenas séries de casos que relataram que o uso da VNI em pacientes com crise miastênicas pode evitar a intubação. Eles também podem ser utilizados para dar suporte quando você vai fazer o exame de broncoscopia, tá? E principalmente naqueles pacientes que são limítrofes, né? Já está ali, um paciente que já tem algum risco de ser intubado, você pode utilizar uma VNI nesses pacientes, tá bom? E, pessoal, aqui que eu até falei, ó, pacientes com queimadura, tá? Respondem mal à VNI. Então, evitem de utilizar, porque lá nas indicações, né, ele colocou num bolo só trauma e queimaduras, tá? Mas queimaduras, principalmente de via aérea, tá? Vai responder muito mal à VNI, tá bom? E quais são aí os preditores de sucesso da VNI em pacientes com insuficiência respiratória? Pessoal, aqui o mesmo vale quando a gente fala de preditores de sucesso, a gente também está falando do insucesso. O insucesso é o contrário, tá? Então, quais são os sucessos aqui? A gente prefere sempre falar de sucesso, né? Capacidade de cooperar, melhor pontuação neurológica. O paciente que está rebaixado, não coopera, esses não vão responder à VNI, tá bem? Então, quanto vai ter sucesso? Quando você tem capacidade de coordenar a respiração com o ventilador, ou seja, não está fazendo as sincronias, né? Menos vazamentos, paciente que tem dentição intacta, tá? Então, esses pacientes provavelmente vão ter um sucesso maior. Quando você já tem previamente hipercapnia, né? Mas que ela não seja muito grave, uma PaCO2 entre 45 e 92, esses pacientes podem responder. Né? Acidemia também não muito grave, um pH aí entre 7,1 e 7,35, tá? E quando, pessoal, a gente tem aí uma melhora nas trocas gasosas, ou seja, você teve uma melhora na PF, você teve uma redução da PCO2, você teve uma melhora na frequência respiratória, na frequência cardíaca, nas primeiras 2 horas. Tá? Utilizou, opa, o paciente melhorou, não está mais dispneico, frequência cardíaca respiratória abaixaram bem, troca gasosa melhor, esse paciente tem tudo para ter sucesso aí
no uso da VNI, tá bem? E quando que a gente exclui um paciente para a utilização da VNI? Então, o paciente que está, se a parada cardíaca dele for iminente, né? Por quê? Porque você precisa preparar, requer alguma adaptação. A VNI sempre requer alguma adaptação. O paciente tem que estar um pouco colaborativo, né? Pacientes que estão clinicamente instáveis, né? Com choque circulatório causado principalmente. Então, se o paciente tiver também, além de estar com choque circulatório, sangramento gastrointestinal, aquelas arritmias complexas que está causando instabilidade, tá? E pacientes com infarto agudo do miocárdio, que também estão instáveis, tá bem? Então, nesses pacientes, pessoal, não utilize VNI, tá? Vai ser uma catástrofe. A VNI não deve ser usada para pacientes que não cooperam, são incapazes de proteger adequadamente as vias aéreas ou limpar secreções ou são intolerantes a máscaras, tá? Então, essas aqui são as contraindicações aí absolutas para o uso e utilização da VNI, e isso aqui eles costumam cobrar muito, tá bem? Efeitos adversos e algumas complicações. Então, quando o paciente estiver com vômito também, esse paciente também não é elegível a VNI, porque ele pode fazer uma broncoaspiração maciça, tá bem? Então, a presença de vômitos também pode ser causada pela VNI e o paciente que tiver em vômito não fazer VNI nesse paciente, tá? E, muitas vezes, algum efeito adverso ou complicação da VNI é a aerofagia. O paciente acaba engolindo bastante ar e fica com aquela distensão abdominal importante aí, trazendo um grande desconforto e, inclusive, piora da parte respiratória, tá? Alguns pacientes, principalmente com hipoxemia respiratória, muitas vezes eles acabam fazendo volumes correntes excessivos, né? Então, vamos sempre prestar atenção ao volume corrente desses pacientes, tá? E esses pacientes estão associados a piores desfechos, ok? Então, eles tendem mesmo a fazer um volume corrente maior, tá? Então, maior que 9,5 ml por quilo de peso predito, pessoal, já é aí um fator aí de pior desfecho para esses pacientes, tá bem? Inclusive para fazer voo trauma na VNI, tá? Vamos aí prestar atenção nisso. E os efeitos adversos comuns da VNI dependem do tipo de máscara, né? Muitas vezes pode incluir um desconforto, lesão, ulceração cutânea na superfície de vedação ali, muito próximo ali à parte nasal, tá? Relacionados aí à vedação da máscara, tá bom? Então, são as complicações e os efeitos adversos aí comuns da utilização da VNI, tá bem? E para a gente aí seguir, né, os ajustes ventilatórios. Então, o uso da ventilação com pressão positiva, né, em modalidade assistida, é associado a menor inflamação pulmonar e melhor oxigenação, tá? Tanto quando a gente vai utilizar aí uma modalidade assistida, tá? Que geralmente ele é até menos utilizada, tá bom? As modalidades limitada pressão e volume têm menos efeitos fisiológicos e maior manutenção de volume corrente, tá? Isso aqui são só algumas informações, pessoal, que são importantes aí para lidar melhor com esses pacientes, tá? Mas nem na maioria das vezes a gente não utiliza aí a modalidade assistida, né? A gente geralmente tende a utilizar mais a espontânea, tá? Mas a assistida ela também, o paciente, ela consegue disparar, né? Lembra que o Simão já mostrou aí para a gente. Ela consegue disparar, a gente tem que ciclar o quê? O tempo, né? O Simão já falou aí. A gente ciclando o tempo, deixando um tempo adequado, o paciente ele consegue fazer ventilação mecânica, ventilação não invasiva, né? No modo PCV, tá bom? As configurações iniciais de pressão do ventilador geralmente são definidas você vai utilizar parâmetros mínimos, tá? Para quê? Para o paciente ir se adaptando e se aceitando melhor ali a máscara, principalmente, tá? E com o tempo você acaba aumentando PIP, pressão de suporte, né, para melhorar o conforto ou aliviar o desconforto respiratório desse paciente. E quando você vai utilizar, então, você vai sempre utilizar aí uma pressão positiva inspiratória nas vias aéreas, ali na faixa de 12, uma PIP ali próximo a 5, 6, tá bem? Então, sempre quando você vai iniciar, depois você vai alterando aí conforme necessidade daquele paciente, tá ok? E as interfaces que a gente tem?
A interface são as máscaras, tá, pessoal? E qual é a interface ideal aí? Eu tenho que gerar conforto para o paciente, o ideal é que ele não reinale um teor considerável de CO2, não causa lesão na pele e que não tenha vazamento, né? Então, aí é uma interface ideal para esse paciente. E os tipos que a gente tem, né? Você tem as máscaras nasais, a orofacial, que é a full face, as faciais total face, os capacetes, que é helmet, e os prongs nasais. Tá? São os tipos aí de máscaras que a gente tem, ou dispositivos, interfaces que a gente tem para fazer a VNI no paciente. Tá bom? A interface aqui, máscara facial, né? Que é aí a full face, ela cobre o nariz e a boca, elas são preferíveis às máscaras nasais no cenário agudo, e ela tem uma eficácia, são bem parecidas eficácias, né, na redução do PaCO2, né, e evitando a intubação também, semelhantes aí no cenário principalmente do DPOC. Mas o estudo controlado randomizado observou melhor tolerância no paciente com as máscaras faciais devido à redução do vazamento de ar pela boca em relação às nasais, tá? Que cobre só ali a parte do nariz do paciente, tá bom? Você tem aqui as interfaces do helmet, que é o capacete, eu coloquei uma foto aqui, tá? Para quem nunca viu, tá bom? Elas foram muito utilizadas, pessoal, principalmente na época do Covid-19, lá na Itália, tá? Foi bastante utilizado. E eu já pude presenciar uma máscara dessa aqui, na verdade, um capacete, né? Você consegue ver um dispositivo aqui, ó. Isso aqui você consegue colocar um canudo para o paciente ingerir aí bebida líquida e até um pouco mais quase pastosa aí, vamos dizer, tá bom? Então ele consegue aí se alimentar mesmo utilizando aí o capacete, tá ok? Então, um estudo randomizado, controlado, realizado antes da pandemia de Covid-19, em um único centro em Chicago, encontraram uma necessidade muito menor de intubação e menor taxa de mortalidade quando pacientes com SARA usaram o capacete em oposição ao padrão da máscara facial. Mas esse estudo ainda aguarda uma outra replicação, né? Lembra que a gente precisa aí de múltiplos ensaios clínicos randomizados, e esse aqui foi um estudo só, tá? Ele mostrou ser melhor do que a máscara, tá? Quando eu vi esse capacete, eu fiquei bastante surpreendido, tá? E, inclusive, vi o paciente se alimentando aí, e foi bem bacana. Acho que realmente ele traz bastante conforto ao paciente, tá? Vamos aguardar aí novos estudos aí para ver se o helmet vai ter uma melhor indicação do que a máscara. E, pessoal, quando a gente utiliza a AVNI, a gente, além dela, ela fornece a oxigenação, mas ela também precisa de umidificação, tá? Então, a gente vai utilizar oxigênio aí para atingir uma taxa de saturação maior que 90, 92, o fluxo que eles dão geralmente até 15 litros por minuto, tá? E o umidificador ali é importante, né, para evitar a secagem de passagem de ar ali na parte tanto nasal quanto da orofaringe, tá? Principalmente quando a gente vai utilizar o quê? Ao mais de uma hora aí, né? O paciente vai utilizar a VNI por mais de uma hora, tá? Então, se você vai utilizar a VNI por um período prolongado, né? Você precisa de utilizar um umidificador, tá? Isso vai trazer conforto para o paciente, ele vai tolerar melhor a VNI e provavelmente a gente vai ter um desfecho melhor, tá bom? E quando todo paciente que está na VNI, ele tem que estar monitorado, né? O objetivo é determinar se os principais objetivos estão sendo alcançados, e aí depende de quais são os pacientes, incluindo o alívio dos sintomas, né? O trabalho respiratório, a troca gasosa e a sincronia do paciente com o ventilador e o conforto do paciente. Então, a gente vai monitorar esses objetivos aqui. Então, a gente vai estar coletando aí uma gasometria, o paciente vai estar ali com o saturímetro, né? E você vai observar aí a frequência respiratória, a frequência cardíaca e outros demais, né? Uma queda na frequência respiratória com melhora da saturação de oxigênio ou melhora de pH com uma PaCO2 mais baixa nas primeiras 1 a 2 horas indicam sucesso, tá? A ausência desses sinais propícios indica uma resposta ruim à VNI e a necessidade, talvez, de você fazer mais ajustes. E uma coisa que é muito importante, né? Muitas vezes a gente bota o paciente VNI e deixa ele para lá.
Não fica ninguém monitorando e ninguém avaliando esse paciente. Então, os vazamentos eles devem ser procurados e corrigidos. Por quê? Porque isso acaba ocasionando assincronia nesses pacientes, tá bem? Com o ventilador, a sincronia paciente-ventilador. Então, o ideal, pessoal, é que a gente coloque um paciente na VNI e que a gente monitore, né, esses parâmetros todos aqui, para que esse paciente, a gente possa ter uma avaliação se essa VNI ela vai estar sendo satisfatória e a gente vai manter esse paciente só mesmo com oferta de oxigênio depois, ou se ele vai precisar de uma ventilação mecânica invasiva, tá bem? As pressões, elas podem precisar de ser ajustadas, tanto para poder avaliar, aliviar o desconforto respiratório e conseguir uma redução da PaCO2, tá bom? Se esses ajustes não tiverem benefício, dentro de algumas horas, a UVNI deve ser considerada falha e o paciente deve ser prontamente entubado, se ainda tiver essa indicação. Tá? Então, não é para a gente ficar aqui postergando a intubação do paciente. Esse também é um grande objetivo aí, pessoal, dessa aula. Né, uma grande informação que a gente tem que sair daqui. A VNI ela não pode postergar uma intubação. Está até aqui no próximo item. Uma demora excessiva em intubação pode precipitar uma crise respiratória e aumentar a morbidade e a mortalidade do paciente. Então, lembra que a VNI ela não substitui a ventilação mecânica invasiva, né? Ela é um tratamento aí, vamos dizer assim, anterior, né? Que você vai ser utilizado e vai avaliar se o paciente respondeu ou não. Se não respondeu, esse paciente tem que ser prontamente intubado, não postergue intubação, tá bom? As assincronias. As assincronias é uma ocorrência comum durante a VNI. A falha na sincronização adequada compromete a capacidade do ventilador para reduzir o trabalho respiratório e pode contribuir para a falha, tá? Então, ela pode estar relacionada à agitação do paciente, e aí você pode melhorar essa sincronia fazendo algum sedativo leve, né? Como aí o Precedex, a gente acaba fazendo, tá? E a falha na sincronização pode decorrer do acionamento inadequado do ventilador ou da incapacidade de detectar o início da expiração do paciente por causa ou de vazamento de ar ou também por você estar setando ali de forma inadequada esse ventilador do paciente, tá? Isso pode ser corrigido tanto você minimizando os vazamentos, né, quando utilizando os modos ventilatórios que permitem uma limitação da duração expiratória máxima, tá? Então, você pode, inclusive, passar, se você está utilizando o modo PCV, ou você altera o Reistags, né? Ou você passa esse paciente para PSV, tá bom? Catéter nasal de alto fluxo, aqui vou falar rapidamente, não vou me demorar nisso aqui. O catéter nasal de alto fluxo refere-se à entrega de gás oxigenado, aquecido e umidificado pela via nasal, em altas taxas de fluxo, geralmente 20 litros por minuto, e pode chegar, pessoal, até 80, né? A gente depende do fabricante. A gente chegou a ver, na maioria dos nossos que a gente teve aí, chegava até 60, tá? O paciente permite aí, ele consegue falar, né? Consegue se comunicar, comer, tá? E ele tem aí uma melhor, ele é mais tolerado, vamos dizer assim. Então, o Senaf ele é mais confortável, né? E ele preserva aí a função mucociliar. E quando você compara aí o Senaf com a VNI, né? Como é que foi essa comparação? Que a gente observou, né? Então, há uma pressão positiva que é aplicada na via aérea pelo Senaf, mas ela é menor do que na VNI. Então, a VNI, ela, consequentemente, ela acaba fornecendo oxigenação alveolar maior, porque você tem uma pressão maior de via aérea, tá bom? As indicações estabelecidas para a VNI, né, ou seja, que é a DPLC, o edema agudo de pulmão cardiogênico, a VNI tem que ser considerada modalidade de primeira escolha, tá bom? A menos que a insuficiência respiratória seja leve ou o paciente não esteja tolerando a VNI. Então, a VNI no paciente com DPLC e edema agudo de pulmão, ela tem que ser utilizada em detrimento do Senaf. Tá? O Senaf ele pode ser preferido, aqui, ó, um ponto positivo, para pacientes em paliação,
né, que você não quer entubar e não ressuscitar. Ou seja, por conta de quê? Porque a gente já falou, ele tolera melhor, né? O Senaf, ele traz mais conforto que a VNI, tá bom? Então, você tem um comparativo aí, lembrando, então, que a VNI ela acaba oxigenando melhor a parte alveolar por conta dela fornecer uma pressão mais alta e mais fidedigna, tá? Ela tem, a VNI, as suas indicações primordiais, elas têm uma preferência em cima do Senaf, ou seja, pacientes com DPOC e edema agudo de pulmão, e o Senaf pode ter aí uma boa indicação em pacientes em paliativo. Tá? E para a gente resumir e finalizar, pessoal, o uso da VNI está estabelecido em pacientes com exacerbações de DPOC e edema agudo de pulmão cardiogênico, tá? Para essas entidades, a VNI reduz a necessidade de intubação orotraqueal, diminui o tempo de permanência na UTI e reduz mortalidade. Tá? A eficácia da VNI também foi demonstrada para insuficiência respiratória leve a moderada em pacientes imunocomprometidos, tá? Principalmente, tá? O que a gente já passou, e para facilitar a extubação em pacientes com DPOC, tá bem? Então, aí você tem os pacientes imunocomprometidos, que têm insuficiência respiratória leve a moderada. E vários fatores são vitais para o sucesso da VNI. A seleção cuidadosa do paciente, a indicação devidamente cronometrada, a interface confortável e bem ajustada, o treinamento da equipe, encorajamento, né, e monitoramento cuidadoso. Isso aqui é primordial para a gente ter aí o sucesso na VNI. Para a gente finalizar, ela deve ser usada para evitar a intubação orotraqueal e não como uma alternativa a ela. Tá? Não se deve persistir no uso da VNI se isso levar a um atraso na intubação. Tá? Então, não postergue a intubação, pessoal. Um teste de VNI deve ser instituído em pacientes adequadamente selecionados com insuficiência respiratória aguda, antes que uma parada respiratória seja iminente, para fornecer assistência ventilatória, enquanto os fatores responsáveis pela insuficiência respiratória são tratados agressivamente. Ou seja, você tem, por exemplo, paciente com crise de asma, que seja, né? Você vai fazer ali, vai iniciar uma VNI nele e vai fazer aí as outras medicações, né, para que esse paciente não evolui aí para uma parada cardíaca, tá? É isso que ele quis dizer aí, tá bom? Embora o Senaf geralmente seja mais bem tolerado do que a VNI e seja preferido como tratamento inicial para insuficiência respiratória hipoxêmica em muitos centros, né? A VNI ainda é a escolha para tratar a insuficiência respiratória causada por exacerbações de DPOC ou edema pulmonar cardiogênico, tá bom? Então, essas duas doenças aí, edema agudo e DPOC, é VNI, pessoal. Não tentar fazer Senaf nesses pacientes, tá ok? Então, é isso aí. Isso aí foram as referências bibliográficas, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigado a todos aí. Hoje a gente conseguiu concluir cedo aí nossas aulas, né? Que foram aulas bastante importantes. E a gente está aberto aí, pessoal, para vocês quiserem conversar alguma coisa com a gente, tá bom?